Presbítero Joel. Graça e paz, irmãos. Abra suas Bíblias em Gênesis. Gênesis capítulo 2, logo no início. Muito abençoado, mas sempre a pessoa me põe no fogo, né? Mas essa é a obra, né? Versículo 23. Gênesis capítulo 2, versículo 23. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varão. Por quê? Porquanto do varão foi tomado. Irmãos, tivemos uns 2024, mas aconteceu em 2015, eu acho, salvo engano. Alguém conhece aqui a Ellen Batista? Ellen de Abreu Batista? Essa mulher, alguém lembra desse nome? Ellen. Apareceu em tudo quanto é notícia de jornal. O que aconteceu com essa mulher? Foi aquela professora. Lembra em Minas Gerais? Uma escola, cara meio descompensado, entrou nessa sala. E o que aconteceu? Tocou fogo em quê? Na sala de aula. E o que aconteceu com essa mulher? Ela era o quê? Primeira característica dela: mãe. Quantos filhos ela tinha? 3. Imagina você vai para o seu trabalho, aí lá você tem a sua missão de vida, que é o que? Oficiar, trabalhar, exercer o seu ofício. Então você é o que? Uma professora. E aí de repente você está lá, aqueles filhos, por aquele momento ali, não são filhos dos pais, está na responsabilidade de quem? Daquela mulher. E antes de ser uma professora, ela é o que? Uma mulher. Em consequência de ser uma mulher, ela era uma mãe. E esse homem entra dentro dessa sala, taca fogo. Ela, como adulta, o que poderia acontecer? De imediato, ela tem mais sagacidade que a criança, não tem? O que ela poderia fazer? Sair correndo. De repente, eu vou chamar socorro. E o que ela fez? Qual foi a atitude dela? A gente sabe que combustão, principalmente combustível, é a explosão instantânea. Em ambiente fechado, prolifera mais rápido e concentra o gás, não é isso? E o que aconteceu com ela? Ficou desesperada, porque viu que tinha sido acontecido ali na frente aquelas crianças. Uma pessoa, uma mãe, consegue arrastar todo mundo ao mesmo tempo? E o meliante lá no meio ainda, não sabe? De repente fogo para tudo quanto é lado. Ela pega o que deu para pegar e sai. Só que ele consegue arrastar 20, 30, 40 crianças? Não dá, né? Mas alguns poucos dá. E o que estava pela frente, o que ela fez? Ela pegou e levou para fora. Conseguiu tirar do fogo. Mas ficou o quê? A maioria da turminha lá, as crianças no meio do fogo. E o fogo está queimando. O que acontece? A fumaça vai aumentando. O que ela fez? Tirou aquelas crianças o que ela pôde tirar. Só que é que a missão dela, como mãe, como mulher, como professora, mas principalmente o instinto materno, o que gritou nela? Com certeza poderia ser meus filhos. O que ela fez? Deixou aquelas crianças que ela tirou em segurança e voltou lá para o meio do fogo. Olha a coragem e a ousadia, quando a mulher está investida de uma autoridade. Quando Adão olha assim, ó, essa é osso do meu osso, é porque é criação plena e perfeita de Deus.
Ela vai, volta de novo. E na segunda vez, ela consegue arrastar mais um pouco. E diz as reportagens por aí que foram cerca de 25 crianças que ela conseguiu. Só que na terceira vez, ela não voltou. E hoje a gente pensa o seguinte: olha só, eu vou, mas eu me salvei. Meus filhos estão em casa, então eu já me aliviei o meu lado. Quando você luta por uma guerra que é maior do que você identifica que tem um galardão no céu, que isso aqui tudo passa. Para pensar que tudo na nossa vida a gente pensa no nosso umbigo. É a nossa vida, sou eu. O eu está sempre em primeiro lugar. E quando você vê algo assim sobrenatural, que conduz uma mãe ao sobrenatural, olha, era uma mãe de 3 filhos, dentro do fogo, mas o que ela pensou? O que ela vem pensar? Tem alguma coisa maior do que eu. E essas crianças, nesse momento, eles são meus filhos. Quando você está diante de situações dessas, de mãe modelo, que você olha, você é alçada a um patamar sobrenatural. Ser mãe é o quê? Se não uma dádiva divina, algo sobrenatural. Por que o mundo desestabiliza as famílias? Hoje em dia está cota. Hoje em dia é um filho, 2, máximo. Está todo mundo desesperado. O mundo está violento. O mundo é mau. Dificuldade financeira. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes isso aqui foi discurso? Quantos séculos? Para tirar o que? A essência da mulher, que é a plenitude da mulher. O que? Ela vir a tornar-se mãe. Porque ela, em sendo mãe, o potencial dela aflora. Então tudo na nossa vida, a gente tem que olhar o modelo de mãe que a gente tem na Bíblia. E qual modelo de mãe a gente tem? Em primeiro lugar, lá no Éden, Deus formou o homem à sua imagem e semelhança. Mas chegou um momento que Deus, olhando para Adão, o que ele constatou? Não é bom que o homem esteja ou viva só. Ele criou a mulher como uma outra coisa qualquer? Não, parou. Ele teve que fazer o refinamento, o acabamento refinado, porque o homem foi feito da matéria bruta, do pó, mas a mulher foi do material mais pleno, acabado. O que ele fez? Adão vai dormir, puxou a costela, encheu de carne, e dessa costela ela moldou a mulher. E aí de repente Adão chega, esta é o osso dos meus, ou seja, princípio de identidade, não é uma qualquer. Então em Eva a gente vê a plenitude da mulher, mas não apenas da mulher, e sim também da mãe, que é a mãe de todos nós. Dizem, né, por aí as más línguas, que quando chegar no céu a mulherada vai chegar, vai juntar tudo em cima de Eva e primeiro vai cobrar da maçã, né? Puxa, ela estava tão bom lá no Éden, de repente teve que ceder. Eu falo, não, mas quem estava com a carga de responsabilidade era Adão, porque o ordem foi dado a ele. Sim, mas foi por convencimento teu. Então, primeira referencial de mulher que a gente tem é o quê? Eva, ajudadora, aquela que corrobora com a atividade, que identifica a missão do homem. Qual uma outra segunda exemplo de mãe que a gente tem na Bíblia? Que essa também veio a ser uma matriarca que marcou gerações, a Sarai, que veio a se tornar Sara. Só que Sara tem um problema. Ela não pode ser mãe. Ela é estéril. E de repente mãe é o coroamento que ela dá para o quê? Para o homem que casa com ela. Naquela época os dotes contavam muito alto, né? E filhos era essa herança. Então a mulher que não gerava filho para o homem era desonroso. Naquela cultura daquela época. Só que Sara era estéril. E a idade vai avançando, vai chegando. E de repente ela está desesperada. Olha a sua volta, a mulherada, tudo tendo filho, e ela não. E começa a entrar no embate com Deus. Porém, antes de Deus agir, o que Sara faz? Ela intervém com os seus próprios planos. Qual foi o plano de Sara?
Agar, vem cá, minha conserva, né? Olha só, eu estou vendo que você é fértil. Meu marido, você é minha serva. Porém, vamos dar um jeitinho aqui. Aí conversou lá. O que aconteceu? Entra Agar na história, uma outra mãe. Quem é Agar nessa história? A serva dela. Porém, naquele momento ali, ia resolver o problema, porque a partir daquele momento, ela sendo serva de Sara, o que acontecer? Opa, eu através da minha atuação, do meu jeito, ele vai poder ser pai. E aí ela cede a Agar, e a partir daquele momento ali nasce Ismael, a história que todos nós conhecemos, ou seja, o jeitinho de uma mãe. Não esperou o sobrenatural de Deus, porque a idade está chegando, já está pesando, já não sou mais tão fértil assim. E meu marido, ele precisa ser pai. Diz que ele é o homem da promessa. Então você tem Sara, oferece Agar, e de repente um exemplo de mãe que fica desesperado, que quer que o seu marido se realize, e de repente ele dá um jeitinho humano, e Agar entra na história, e de repente Agar agora é mãe. Só que quando você é mãe, você é investido de autoridade. Então, tal como essa professora, que ela sendo mãe, ela naquele momento de dificuldade, os filhos dela não estavam lá, mas ela viu todos os seus filhos como sendo os seus. E aí Deus fala para ela assim, ó, Sara, era só esperar a promessa de Deus. Por que você teve que agir? E aí o que aconteceu com Agar e Sara? Tiveram um embate. Uma foi para o deserto, e aí depois vem a história que todos nós conhecemos, Isaac e Ismael. E a terceira, a quarta, para finalizar, outro exemplo de mãe que nós tivemos, Ana. Avançada em idade, também não podia ter filho. O que Ana fez? Olha só, Senhor, tem de misericórdia de mim, porque eu preciso ser coroada com essa maravilha de ser mãe. Olha o desejo dessa mulher. E de repente nasce, Deus concede essa bênção. E ela, em sendo mãe, o que aconteceu com o único filho dela? O que aconteceu com Samuel? Olha só, assim que nascer, não vai ser meu, eu vou entregar para o Senhor, vai trabalhar no tempo. Propósito. Quando você tem identificação de propósito e a ação de Deus que dimensiona o seu chamado como mãe ao nível sobrenatural, ninguém vai entender, mas você vai entender. Porque o ser mãe é algo sobrenatural, é um dom que Deus dá a você. Então não é a frase de efeito, mas é um reconhecimento de que você, mesmo no cômodo, em chama, fumaça para tudo que é lado, você avança, entra com coragem, arrasta o que dá para trazer e você volta de novo. É uma cova dos leões, o fogo está doido para te abraçar, para te agarrar. Tanto é que na terceira vez ela não conseguiu, mas aquela pode voltar, ela conseguiu. Onde o nome dessa mulher está escrito hoje? Que nobreza de mulher é essa, de mãe? Que exemplo é esse? Então são exemplos assim que a gente tem que enaltecer para tornar farol em nossas